Bom dia, tarde e noite. No episódio passado, vimos a poderosa mensagem da salvação com a imagem da lavagem de corpo, uma vez por todas no sangue de Jesus, e da lavagem de pés, necessária diariamente enquanto caminharmos neste mundo de pecado. Hoje nós vamos ver uma outra importante mensagem que nos transmite esta mesma cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Jesus para de falar sobre o que ele fez por nós e começa a falar sobre como nós devemos agir uns para com os outros. Uma vez lavados e servidos por Jesus, devemos servir uns aos outros. Por que Jesus diz isso? Jesus estabeleceu um exemplo que deve ser seguido, pois nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E o verso 17 diz que o resultado de seguir o exemplo de Jesus é ser abençoado. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus mostra que ele está no controle de tudo o que acontecerá, revelando a profecia do Salmo 41:9, que ele cita em João 13:18, que se cumpriria com ele dizendo aos seus discípulos que um deles iria traí-lo. Ele revela isto agora no final do seu ministério para que eles saibam que desde sempre e para sempre ele é o grande eu sou, aquele pronome predicativo que identificava Deus, a quem devem receber, porque receber Jesus é receber Deus. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, como lemos no versículo 20. E receber os discípulos que Jesus envia é receber o próprio Jesus. Se confiamos em Jesus, somos tremendamente privilegiados, porque fomos lavados por ele, porque somos feitos seus discípulos, então enviados por ele para servir outros. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes o que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. A preocupação que acomete Jesus é parecida com aquela que o fez chorar por Lázaro, em João 11:33. Jesus sabe o que Judas fará. Jesus ama Judas e sente muito o mal da traição, da escolha trágica de quem passou tanto tempo próximo a ele. E Jesus se perturba com o sofrimento que aguarda, agora que o seu tempo chegou. Jesus diz explicitamente que um de seus discípulos o trairia. Os discípulos ficam chocados, pois Jesus é o melhor amigo e mais admirável líder que já tiveram. A ideia dele ser traído por um deles era horrível, e para eles era uma traição à esperança das Escrituras, era uma traição de seu rei, era uma traição de seu Deus. Mas só depois eles entenderiam tudo. E é interessante notar que aqueles olhares confusos dos discípulos uns para com os outros, que não só era o de buscar ou de tentar identificar o culpado para defender Jesus, mas o silêncio deles também revelava a insegurança do próprio estado de pecado. Algumas perguntas que circulavam dentro da cabeça de cada um, tipo: quem será? Ou será que vão me acusar? Ou ainda, será que poderia vir a ser eu? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. O autor, João, quer que esteja
muito claro para nós que Jesus está em total controle da situação, sabendo que Judas iria traí-lo, porque Judas também faz parte do plano de Deus. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Após aquele anúncio surpreendente de que um dos discípulos de Jesus o trairia, Pedro acena para o discípulo amado, que era João, autor deste evangelho, para perguntar a Jesus a identidade do traidor. Pedro e João desfrutam da liberdade e intimidade com Jesus, amadurecida em outras ocasiões, nesta roda íntima deles, mas Tiago, irmão de João. E Jesus responde no versículo 26 de uma forma que representa o cumprimento da profecia de Salmo 41, 9, citado em João 13, 18. Naquele salmo, Davi fala de como foi traído por alguém que compartilhou seu pão. Jesus cita a passagem como uma declaração emblemática de como ele cumprirá o papel do cordeiro sacrificial. Então ele cria a correspondência histórica, compartilhando o pão com Judas em João 13, 26. Obviamente, esta não é a primeira vez que Jesus e Judas compartilham o pão, mas a citação e encenação por Jesus do Salmo 41, 9 atesta o cunho profético do Salmo. João revelou que o diabo havia colocado no coração de Judas de traí-lo. No versículo 27, João explica que depois que Judas pegou o pedaço, Satanás entrou nele. E é por isso que Jesus diz, quando Judas se aproximava, o governante deste mundo está chegando. Tendo dado o bocado a Judas, Jesus lhe instrui a fazer o que tem que fazer rapidamente. E João relata que passou desapercebido pelos outros discípulos, à luz das tarefas que Jesus habitualmente pedia para Judas, que eram ainda mais relevantes para a festa ou para os pobres na Páscoa. Depois que Judas saiu para trair Jesus, João escreve: era noite. Já tendo dito o que significa estar na luz, Jesus nos mostra agora dois aspectos da escuridão. O primeiro é que Judas rejeitou a luz de Jesus. Judas abandona a luz e vai às trevas e passa a ser noite. Isso nos ensina que ou somos discípulos de Jesus, lavados por ele e enviados para servir outros, ou somos como Judas, rejeitando Jesus e sua oferta de ficarmos limpos e justos na luz de Deus. O segundo aspecto é que os discípulos sabiam que seria dia enquanto a luz do mundo estivesse com eles e que a noite estaria chegando quando seu ministério na terra se concluiria. E Jesus agora diz que o dia acabou, se fez noite. O tempo do ministério público de Jesus terminou. E atuará o governante deste mundo. A trama agora caminha inexoravelmente para a cruz. Jesus amou seus discípulos até o fim, concluindo seu ministério, lavando-lhes os pés, amando-os até a morte na cruz. Amou até Judas, mesmo tendo este virado as costas para a amizade de Jesus, para traí-lo pela ganância por moedas. Viva na luz com Cristo, e não por moedas, seja lá o que elas representem para você. Deus te abençoe.